Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E, gente, hoje o caso é muito especial. Eu tô aqui com uma pessoa que vocês vão conhecer pela primeira vez. Vocês nunca ouviram a voz dela, bem desconhecida. Mentira, eu trouxe aqui a Carol Moreira. Aê, finalmente, né? lá. Vim aqui prestigiar este programa. Não, e as pessoas estavam brigando comigo. Você não vai chamar a Carol, não? Eu falei, gente, a Carol é difícil. Eu vejo a Carol todo dia. Chega. A Carol é difícil. A Carol precisa que seja crime, entendeu? Eu prefiro crimes. Ela prefere crime. E eu trouxe aqui 7 crimes hoje. É só história de crime? Só não tem espírito? Crime. Nenhum. Perfeito. Tem um que talvez... Nada, assim, não que eu desejo crimes pra vocês. Mas exato. Mas eu prefiro do que espírito. Tem uns assim que você pode, né, tipo assim... É dúbio. Talvez foi um crime, aqui talvez um espírito, mas é tudo crime. Tá bom. Então tava esperando, né, ver os casos todos. Juntou um monte. Acho que vai ser super legal. Mas antes da gente começar os causos, é sempre o programa, né, um momento do monstro de infância. E aí aqui alguns apoiadores mandaram. Vou tocar 3 aqui pra gente ouvir. Tem 5. Dá pra tocar 5 rapidinho. Pra gente ouvir os monstros das pessoas. A gente vê se a gente... A gente vai ouvir os monstros. Os monstros e bora lá. Oi, Mabê. Oi, Carol. Boa tarde. Meu nome é Giovana. Eu sou do sul de Minas. E o meu monstro de infância, ele era uma coisa assim que eu não deveria nem ter medo. Mas enfim, quando eu era criança, a gente costumava muito ir pra folia de reis, que no caso era na casa das pessoas, né? Almoço e jantares na casa das pessoas e tudo mais. E aí, nessas folias de reis, tinham uns homens que se vestiam de bastião. Eu conheço como bastião. E eles vestiam umas roupas muito coloridas, com umas máscaras muito estranhas. E aquilo era, tipo, o motivo, assim, do maior medo da minha infância, de verdade mesmo. Porque era muito feio, eram umas máscaras muito estranhas. E aí, quando eles falavam com aquela máscara, ficava uma voz também muito zoada por conta da máscara. E o meu pai se vestia de bastião. Então, eu tinha, basicamente, medo do meu pai. Mas era isso. Na época, a minha mãe falava que eu não podia sentir medo, né? Por ser uma coisa de religião e tudo mais. Mas, nossa, sempre que eu ia na folia de reis, eu tinha que me esconder quando os bastião começavam a cantar, pular ou coisa do tipo assim, porque eu sentia muito medo. Eu não sei se vocês também conhecem. E é isso. Obrigada. Não conhecia. Você não conhece? Não, Meu, é muito pesquisar. legal. Galera, pesquisa aí Folia de Rei, mas são umas... Gente, eu sou fascinada com as máscaras. Realmente são umas máscaras meio assustadoras, mesmo muito coloridas, Nossa, assim. pra uma mas criança. Pra uma criança pode ser uma coisa meio assustadora, mas eu acho maravilhoso, assim. Eu acho pra uma muito criança legal. é too much. Mas deve ser muito assustador, ainda mais que era o pai, né, que ela fala. Então, eu achei muito engraçado, mas é tradição, né? Eu acho muito foda. Mas pesquisem aí Folia de Reis, posso colocar também Mas nos isso stories. é interessante, né? Porque quando a gente é criança, é o que a gente não conhece, né? Ela não sabia direito que não entendia era, o significado, né? Então ela só vê uma máscara, vê que o pai dela tá pondo aquela máscara e fica meio É que nem assim. quem tem medo de palhaço, né? Exato. Outro dia eu vi no TikTok, não sei se você viu, TikTok, que inferno. Uma festinha que chegou um Hulk. E era um cara fantasiado de Hulk. Não vi. E aí ele vinha, chegava e pá, e batia, né? E fazia... Urr. Teve um monte de criança que saiu correndo e foi pro colo dos pais chorando. Ai, porque que pra uma criança que viu o filme do Hulk, ela sabe que não que o Hulk, tipo, quebra tudo, sabe? Que ele não tem controle. Então a criancinha ficou desesperada. Ai, nossa, eu teria muito medo do Hulk se eu fosse criança. Tem uma entrevista, eu vou trazer conteúdo aqui pra você. Tem uma entrevista que o Mark Ruffalo, que faz o Hulk, ele deu uma entrevista contando um pouco sobre isso. Que ele tem um filhinho, ou uma filhinha, bom, não lembro. E ele tinha um dia na escola que era pros pais irem fazer desenho, fazer atividades lá com as crianças, e tinha vários pais lá. E aí um menininho ouviu ele lá e falou: "Ei, você é o Hulk?" E aí aí ele, putz, né, vou falar que não, sei lá. Aí a filha dele na hora: "Sim, ele é o Hulk", né? Tipo, a filha confirmou. Aí o menininho: "Então você pode se transformar no Hulk agora?" Aí ele pensou, né, tipo, não, eu não sou o Hulk, mas ele pegou e falou: vou zoar, né? E aí ele falou, claro, e começou a fazer... E começou a fazer uma cara, né? E o menininho, não, para. Ai, tadinho. Por que isso? Porque o Hulk chega e destrói tudo. Sim, é horrível. É quando você vê o horrível. Hulk. Então, tipo, ele fingiu que ia fazer e o menininho pediu pra parar. Porque não Gente, precisa não. dói, imagina o desespero pro Pois menino é. pedir pra ele parar. Acho que ele pediu assim, duvidando, né? Será tipo, que é o Hulk parece mesmo? que mostra que vai Se ser o pai da Hulk. minha amiga é o Hulk, mano. Se E era. ferrou. Agora é o monstro de infância da Lara.
Oi, Mabel e Carol. Eu sou a Lara, eu tenho 20 anos, eu moro em Belo Horizonte. E o meu monstro de infância é a Maria Papuda. Acontece Maria que, Papuda. quando eu tava no 2º ano do Fundamental, a gente tava aprendendo sobre a história de Belo Horizonte e tudo mais, e a escola resolveu fazer uma excursão, né, com a gente pelos pontos turísticos da cidade. Aí tudo bem, no dia a gente foi primeiro na Praça da Liberdade, e aí no dia o Palácio da Liberdade não estava aberto para visitação, então a gente ficou só lá na Praça da Liberdade mesmo. E aí o cara começou a contar a história do Palácio da Liberdade e tal, falando que lá era a moradia do governador ou do prefeito da cidade, eu acho. E aí eles moravam lá. Ia ser, tipo, a prefeitura. Acho que é alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí, na hora de construir, eles tinham que tirar... Tinham pessoas morando lá e eles tinham que tirar as pessoas de lá. E aí tinha uma mulher que chamava Maria Papuda, que ela não queria sair de lá. E ela jogou uma praga lá, que quem morasse lá ia morrer. E aí, tipo assim, realmente aconteceu. Os prefeitos que moram lá morreram de morte morrida do nada. Tipo assim, morte morrida. Do nada, antes do tempo. Aí, tipo assim, depois a gente foi em uma outra casa, né, que era tipo um museu a céu aberto, assim, que tinha bondinho e tal. E aí, era uma casa da época também, né, e aí lá tinha uma foto da Maria Papuda. E o cara chegou e falou assim, se ficar olhando pra foto dela por mais de 7 segundos, você vai sonhar com ela. E aí eu fiquei assim, como aquela criança super corajosa, né? Eu falei assim, não, eu vou ficar olhando pra cara dessa mulher, eu quero ver ela, eu sonhar com ela de noite, não vou sonhar com ela nada. Fiquei olhando por mais 7 segundos, chegou a noite, minha filha, eu tava assim, morrendo de sono, e eu não conseguia dormir. Porque assim que eu fechava o olho, eu pensava na Maria Papuda, eu começava a sonhar com ela. E foi me dando um desespero, eu comecei a chorar, falando... É uma profecia autorrealizante. E virei pra ela e falei assim, mãe, a Maria Papuda tá sonhando com ela, só que eu não conseguia falar. Eu, tipo assim, parecia que eu tava bêbada de sono. Então, tipo assim, as frases não saíam direito, elas não saíam... De conectada, sabe? Tipo assim, era uma coisa muito estranha. E aí, tipo assim, a minha mãe conseguiu me acalmar. E aí foi que eu dormi, mas eu fiquei, tipo, uma semana, assim, sem conseguir dormir direito por causa da Maria Papuda. Tadinha. Não, eu amei que, assim... eu vou olhar pra Maria Papuda assim, quero ver se ela vai. Aí foi lá e foi. É, profecia autorrealizante, né? Você tentando evitar... Exato. A profecia você realiza, porque ela falou, vou olhar pra ver se vem, só que aí quando deu a noite, a água bateu na bunda, ela falou, e se? E se a Maria Papuda estiver aqui? Aí, realmente. Ela ficou... Não, eu amo que o nome é muito bom, né? Maria Papuda. Mas Lara, assim, longe de mim culpar a vítima, né? A gente sabe que a gente não culpa a vítima aqui nessa história. Mas essa aqui, dá pra culpar um pouquinho. Essa dá pra culpar um pouquinho, né, Lara? Tadinha. Porque você ficou encarando o quadro. Eu achei que ela ia falar, tipo, eu vou olhar o quadro 6 segundos. Só pra ver. Porque no 7º que dá o problema. Então eu achei que ela ia contar 6. Que é bem específico também, 7. Bem específico. Acho que é o número, né, 7. Cabalístico. Vamos agora, então, pro monstro da Caroline. Oi, Mabê. Oi, Carol. Então, eu vou contar meu monstro de infância, né? Que diz que eu tô fazendo isso, mas tudo bem. Eu sou Carol, também, do interior do Rio. E meu monstro de infância, basicamente, é um monstro que eu tenho até hoje, que é gente fantasiada de qualquer coisa. Às vezes, eu ia sair com a minha mãe e a gente encontrava pessoas vestidas de Minnie, Mickey, essas coisas, e eu... chorava. E até hoje, eu não gosto de gente fantasiada. Tipo, eu tenho uma história que, quando eu fazia curso, fui pro shopping e simplesmente o Papai Noel do shopping, acho que me identificou como uma pessoa medrosa, né? E ele me parou no meio do shopping pra me dar um pirulito. Isso eu tinha uns 15 anos, 16 por aí. E eu fiquei nervosa. Entende? É muito vergonhoso esse medo de infância, mas é um medo de infância. É vergonhoso nada, ué. É isso. O Fih, quando ele veio aqui, ele falou que ele morre de medo de gente fantasiada de alguma coisa, e que o primeiro que ele lembra que ele saiu correndo, assim, no supermercado, foi um todinho. Um todinho gigante? Um todinho gigante correndo atrás dele. Agora você imagina sendo o todinho correndo atrás do Fih? Do Fih nenê.
Oh, meu Deus, tadinho. Isso é uma coisa que eu nunca tive medo, assim, Eu também não. de alimento. Tem uma foto minha com uma Magali escrota, quando eu tinha um aniversário meu. Sim. E ela é bem feia, mas eu tava achando ótimo. Era Cuiabá, né? A Magali de Cuiabá. É o que tinha. Eu tenho uma foto até hoje. Eu preciso achar essa foto pra mostrar. Eu e a minha prima com o Sonic, mas assim, o Sonic escrotaço. Amo. E era... Eu tirei aqui em São Paulo, mas assim, era muito escroto. Anos 90. Vamos lá pro último monstro, do Luiz Davi. Oi, Mabel e Carol. Sou o Davi, falo do Maranhão e amo podcast. Linda voz. Meu monstro de infância era deixar a louça suja pela noite. Vou explicar direito por quê. Quando eu era criança, eu assistia Domingo Legal e lá tinha o quadro Lendas Urbanas. Até que teve uma noite que passou que era o caso da empregada e a casa de campo. Que, resumidamente, era uma mulher que trabalhava nessa casa e um dia ela morreu limpando a sujeira que o filho do patrão dela tinha feito. E aí, depois disso, ela passou anos e anos lá limpando a casa. O espírito. E ia atrás de quem fez a sujeira e desaparecia com essa pessoa. Então ele e tinha depois medo. disso nasceu o que foi que aconteceu, mas eu não queria comecei a deixar ficar muito a perturbado louça. com isso. E aí, toda santa noite, tudo que eu sujava, eu lavava. Ó, funciona Se eu assim. não lavasse, eu Perfeito. não conseguia dormir, porque eu ficava com medo dela vir atrás de mim e desaparecer. Ó, quando eu tiver um E filho, aí, eu vou falar dessa se eu acordasse história. no meio da madrugada, assustada, eu tinha que lavar a louça pra poder conseguir dormir de E novo. tinha que porque arrumar senão o eu não quarto conseguia. também, Mas graças e a lavar Deus, E roupa. passar a estou roupa. curado desse medo. Agora deixa a louça suja em paz de noite, lavo só no outro dia. Mas me atormentava muito. Meu Deus, tadinho. Valeu, Luiz. Carol. Sou da Mentira, eu não vou Viva fazer isso com Maranhão. meu filho, não, gente. Meu Deus, Luiz, tadinho. Tadinho. Olha, mas é um bom medo, hein, mães? Fica aí a Gostei. dica. Que horror. Mas é foda, né? Botar o medo na criancinha, de coitada. lavar louça, gente. Porque aí é um medo constante, né? É, Tadinho, porque todo mas- dia tá ali aquela coisa. Mas que engraçado, porque eu não era nenhuma outra arrumação. O negócio dele era louça, né? Ele não fala de outras coisas, então... É que deve ser, no vídeo lá, deve ter marcado deve ter ele. marcado. Interessante. Tadinho. Mas eu amei, gente. Amei. Acho que não tem nenhum monstro de infância meio parecido, assim, desse que a galera contou. Não tem nada parecido. Pelo menos eu não Diferente. tive nada, né? Igual. E conta você. Você tem algum monstro de infância, alguma coisa? Cara, eu acho que não. Eu tava você- aqui pensando enquanto isso. Eu não lembro nada, assim, específico que eu tinha medo. Eu não tinha medo de palhaço, de gente fantasiada. Acho que de nenhuma lenda urbana também, porque tinha aquela coisa da mulher do banheiro e tal. Mas eu não tinha medo dela. Eu fazia, ela não aparecia, sei lá. Mas você meio que- tentava. Tentei. Mas meio que não dava em nada, então acho que eu não tinha muito medo de nada específico, assim, não. Então você acha que você ia olhar o quadro da Maria Papuda? Você ia ficar encarando. Deixa eu ver, será que eu... Eu acho que iria, porque era bem, sabe? Eu vou olhar assim. Eu era assim. Tem essa coisa da criança, né? Meio Eu sou novinha que forte, quer, tipo... eu vou fazer isso. Eu acho que eu olharia porque é a minha cara querer olhar. Então acho que sim. E depois corre pra igreja, Depois né? corre pra igreja. Então bora pros causos, então. Eita, vamos lá. O silêncio e a cova. Oi, Mabel, oi, Carol. Meu nome é Victor e hoje eu vou contar um caso bizarro que aconteceu com uma prima minha. Ah, não é seu, Victor, é da prima, Da beleza? prima, sei. Então tá. É o que aconteceu com um amigo de um amigo meu. O ano era 2017 e as pessoas aproveitando pra virar escritor, né? E a minha prima Débora morava em Brasília. Na época, ela morava um pouco longe da parte central da cidade. Ela precisava atravessar uma BR de carro pra conseguir chegar em casa. Ah, eu sei, ela deve morar em cidade satélite. Pois bem, eu morava lá, né? Em uma bela madrugada de verão... Gente, ele tá muito escritor. A Débora estava em uma boate lotada com alguns amigos, bebendo e dançando. Até que Gabriel, um homem alto e misterioso de olhos verdes, puxou assunto com a Débora. Aqueles papos furados de boate, sabe? Falaram um tempo, do preço da bebida e do tempo de novo. Quando deu a hora de ir embora, Débora decidiu chamar um Uber, mas Gabriel insistiu que poderia levá-la pra casa. Insistiu que estava sóbrio. Claro, eu não iria. Débora estava relutante, mas nem tanto. Bebeu demais, sabia que o Uber ia ficar caro, afinal de contas, ela teria que passar por uma BR. Eu amo que claramente ele não é de Brasília e não entende o conceito da cidade satélite, mas geralmente ia demorar no mínimo meia hora, sabe? Pra ela chegar. Depende da cidade, mas uma meia horinha no mínimo. É que pra mim, Brasília é tudo meio
uma estrada. Porque, tipo, se você vai do setor sul pro setor norte... Setor da asa. Asa sul. É, porque chama setor o negócio do hotel. Ah, não, mas aí é específico isso. Porque, não, mas quando você sai de um pro outro, você, tipo, passa por... No eixão. Então, mas aquilo pra mim já é uma rodovia. Não é. Mas é porque ele é retão e meio vazio com as árvores, né? Como a cidade é muito bem planejada, então ela tem as coisinhas. Só que não é uma cidade, tipo, de você ir de um bairro pro outro a pé. Né? Não é uma coisa assim muito simples. Então, pra mim, é uma grande estradona, assim. Não sei se é isso que ele tá entendendo como rodovia, ou se ele tá entendendo que não, porque ele que ela é tipo da Ceilândia, sabe? Que seria, eu acho tipo, uma coisa assim. Porque ele falou que ela morava um pouco longe da central e tinha que pegar uma BR. Então eu suponho que ela devia morar, sei lá, em Taguatinga pra lá, sabe? Tá, entendi. Que era onde eu morava, em Taguatinga. E aí, então, ela teria que passar por uma BR. Por isso que ele ressaltou, e claramente ele não é de lá. Enfim, o Gabriel parecia confiável. Tô achando que não é. Ela topou a carona. Eles entraram no carro, conversaram mais um pouco sobre o tempo. Só tem esse assunto. E ela achando ele ótimo. Vou sair com esse cara aqui que só fala de tempo. Ela colocou uma música enquanto o Gabriel dirigia. Dirigiram por uns bons 15 minutos quando entraram na BR. A BR de novo. No meio do nada, Gabriel subitamente parou o carro. Ele disse que queria fazer xixi e ela insistiu que ele esperasse até chegar na casa dela. Ele negou e disse que ia ser rápido. Até aí, tudo bem. Então ele saiu do carro, bateu a porta e foi em direção a um matagal do lado da BR. Tô morrendo de rir com a BR. Débora ficou no carro, em silêncio, esperou. Foi depois dele ter saído do carro que ela notou o silêncio. O silêncio significava que o rádio estava desligado e o carro também. O silêncio significava que ele tinha levado a chave. Gente, escritor. Como que chama o escritor aqui? Victor. Arrasou. Eu tô estragando a história dele, né? O silêncio significava que ele tinha levado a chave. Ela esperou 5 minutos, nada dele voltar. Esperou 10 minutos. Gente, que xixi é esse? Nada dele voltar. Esperou 15 minutos e ligou pra polícia. A polícia chegou e a Débora explicou a situação, apontou pro matagal e a polícia foi atrás. Quando eles voltaram, eles tinham a resposta da demora. Encontraram o homem cavando uma cova. Disseram pra ela entrar em uma das viaturas que eles a levariam pra casa. Gente, e a Débora jura de pé junto que isso realmente aconteceu. Na época que ela me contou, essa história me perturbou muito. Pelo amor de Deus. Gente, eu fiquei apavorada. Mas o cara não tinha uma cova pronta também? Que tipo de assassino é esse? Você quer que ele tenha a cova pronta? Uai, se ele se planejasse, é que ele não sabia onde ela ia morar, né? Ah, tá, entendi. Mas ele podia fazer um desvio, Carol. né? Ou só... Para, a gente tá do lado de quem? Não, claro que não, mas eu tô dizendo assim, que péssimo planejamento, mas... Que bom, né? Que bom que ele era burro. Meu Deus, que coisa esquisita. Nossa, eu fiquei muito apavorada, mano. O cara, assim... Quanto tempo ele ia ficar lá cavando? Não, total. E ela demorou 15 minutos pra chamar a polícia. Ainda bem que ela demoraria estranho. 5. Mas, gente, assim, pelo amor de Deus. Não peguem carona com desconhecidos, assim. Ainda bêbado, né? Tudo errado. Tipo, não dá, assim. Desesperado com esse homem. Nossa. E muito estranho, muito estranho. Vamos lá. Nossa, bizarro. O próximo caso é o homem do elevador. Oi, Mabel e Carol. E aí, como a pessoa pediu um nome fictício, eu vou chamar de Cris. Tá. Por quê? Por que o safado tá aqui com o nome fictício? Porque o Cris assinou um NDA que ele não pode falar sobre esse caso. Mas calma que ele assinou um NDA na época, porque eu não sei por que a polícia fez assinar um NDA pra não ir pra imprensa. Achei um pouco estranho. Caso bizarro é a imprensa. Mas é nos Estados Unidos, então tá tudo bem. Gente! Então eu mudei o nome da pessoa, né? E não tem muitas informações, assim, então... Tô curiosa. Vamos lá. Tudo começou quando o Cris foi fazer um intercâmbio numa cidade nos Estados Unidos. Ele tava muito feliz, foi durante o governo Dilma, então tudo era pago, aluguel, comida, metrô, passagem, faculdade, tudo. Saudades, aliás. Durante o verão, os brasileiros todos estavam morando no mesmo alojamento da faculdade. Mas depois do início das aulas, eles foram misturados com demais intercambistas de outros países.
Só que o Chris, ele era mais velho, então ele foi para um dormitório independente da faculdade. E aí ele diz aqui, leia-se, quase fora do campus, velho e que ninguém tomava conta. Aqui já parece todos aqueles filmes americanos que a gente vê as histórias. Nossa. E era realmente um caos. Os corredores eram escuros, sempre tinha barulho até tarde, coisas assim. Meu colega de quarto era muito tranquilo. Ele e a namorada dele ficavam de fora da zoeira toda. Só que mesmo assim, a gente tinha que dividir a lavanderia com o prédio todo. Ela ficava no subsolo, era fedida, sem câmera de segurança, e somente um dos 2 elevadores chegava até lá. E o pior de tudo, sempre sumia peças de roupa das pessoas da máquina de secar. Até aí tudo bem. Eu já estava acostumada a morar ali, ver as pessoas deixando as portas dos quartos abertas. Tudo bem vibe filme americano. Até que o meu roommate começou a fazer exatamente a mesma coisa. Um dia cheguei em casa logo depois dele. Vi um lanche em cima da mesa da cozinha, sem ser tocado, e fui tomar banho. Achei estranho, mas talvez fosse algo que ele fosse comer de manhã. Quando saí do banho, ele estava acordado na cozinha. Dei boa noite e escutei ele abrir a porta e fechar. Um pouco depois, escutei a porta abrir, alguém entrar e fechar. Pensei comigo, a namorada dele entrou e veio dormir com ele. Fiquei puto, porque a gente dividia um estúdio. Então o quarto era o mesmo para os 2. Mas estava bêbado, decidi ignorar. Passados uns dias novamente, encontrei a porta do nosso quarto aberta e isso foi ficando cada vez mais comum. Ele sempre deixava tudo espalhado, saco de comida na pia, copo de refrigerante pela metade, um caos. Quando acabou o semestre, ele foi pro país dele e eu fiquei no dormitório sozinho. Às vezes, eu vi alguém tentando abrir a porta, mas era ok. Como tava chegando novos estudantes, podia ser alguém perdido ou confuso com o lugar. Na segunda semana de janeiro, quando novos estudantes estavam se mudando pro dormitório, eu saí pra encontrar uma amiga bem cedo. Quando eu tava saindo, um grito veio do portão e assustou todo mundo. Do porão. Portão. Quando eu tava saindo, o grito... Bom, não precisa não, dá pra continuar. Porão, gente. Um grito veio do porão e assustou todo mundo. A porta de acesso pelas escadas abriu. Uma menina saiu gritando muito, em estado de choque, dizendo que uma pessoa tinha caído no fosso do elevador. O recepcionista ligou pra emergência e desceu pra ver a situação enquanto a gente tentava acalmar a menina. Ela contou que foi lavar roupa e na hora de voltar o elevador não abria a porta. Sem saber que só ele chegava até o subsolo, ela ignorou o aviso de não apertar, né? Não aperte esta merda. E apertou o botão do outro elevador, que teoricamente não chegava até lá embaixo. Mas a porta se abriu. Como eu disse, o prédio era bem negligenciado pela manutenção. E quando abriu, ela viu um homem deitado no chão de bruços e saiu correndo para avisar. Quando os bombeiros chegaram e foram verificar, um deles saiu pelas escadas, falando no rádio a seguinte frase: "Temos uma situação com um refém. Avisem a unidade responsável." Que refém? Então todo o mistério se resolveu. A pessoa que caiu no fosso do elevador era, na verdade, um homem que estava morando lá. Ele saía escondido para roubar peças de roupas e vender, ou usar, ou trocar por comida. Quando ele era pego por algum aluno, ele ameaçava a pessoa com uma arma, que depois descobriram que era de brinquedo, e chantageava para deixar a porta do quarto aberta com um prato de comida preparado, ou levar garrafas de água para ele. Meu colega de quarto foi uma dessas vítimas. Cheguei a perguntar para ele porque ele não levava comida pro porão, e ele disse que era para não ter ratos e baratas lá embaixo. Ou seja, passei um ano da minha vida recebendo visitas de um completo estranho armado no meu apartamento. Armado fake, né? Mas ainda assim. Depois disso, a polícia investigou o caso. A universidade ressarciu os alunos afetados, ofereceu tratamento psicológico. Que bom. E tivemos que assinar uma espécie de NDA para que na época não falássemos com a imprensa sobre o caso. Foi a faculdade, então. Foi para abafar. Foi a faculdade que abafou. Não foi a polícia. O campus de universidade da polícia abafa absolutamente a segurança tudo. Ali, né? Cara, eles abafam caso de abuso sexual, Sim. arrodo. Porque as faculdades lá são pagas, né? Então, tipo... Eles não vão receber mais patrocínio, então eles devem ter pego, sei lá, um dinheiro X, deram pra galera. Lá tudo é fudido, como o cara falou, tipo, tá todo mundo lá que veio de algum país, veio de algum lugar, mas é tudo jogado, né? Tudo negligenciado. Então, imagina, você dá $1.000 pra galera e fala, assina esse NDA, deve todo mundo assinar. Gente, que loucura. Mas que loucura, gente. Que bizarro, né? O cara morava no fosso. E que, mano, e se o elevador cair? Mano, sei lá. E essa história dele falar, deixa a porta aberta com um prato de comida pra não ter rato e barata no meu fosso. Ele ainda queria ser higiênico. Exato, ele tava lá se protegendo. Gente. Não, mas sabe o que eu achei maluco? Porque vamos supor assim, tá...
eu te encontrei lá, roubei uma peça da sua roupa, te ameacei com a arma. Falei, onde você mora? No 71, tá bom, vou passar no 71 depois, eu quero uma comida. Mas aí você vai ficar, sei lá, um ano inteiro deixando um prato de comida pra mim, porque senão eu vou te matar. Sabe, tipo estranho, assim, né? é estranho. Eu chamaria a polícia da universidade ou a própria polícia mesmo, né? Aparentemente nenhum dos alunos tinha feito isso. Precisou a menina ter encontrado o cara no elevador pra ir depois... ou também talvez achou que não fosse... Ele tava dormindo lá embaixo. Porque também se o cara fica lá morando no elevador, talvez a pessoa pense assim, o cara que tá precisando de comida, alguma coisa e... Mas, enfim, o problema é que ele ficou chantageando e ameaçando as pessoas. Sim. E, bom, morando num lugar que era privado. Era privado. Mulher de rosa. Oi, Mabê e Carol, meu nome é Heloísa e começo minha história já avisando que é um misto de crime, terror e possível confirmação de teoria. Minha avó paterna, quando era bebê, foi encontrada na porta de uma igreja adventista pelo pastor, na cidade de Belém de Maria, aqui em Pernambuco. Ela tinha por volta de 15 dias de vida. E uma senhora chamada Carmelita, que era professora e voluntária, criou a minha avó como se fosse filha dela, ou seja, a Carmelita é minha bisa. Sabendo de toda a sua história de origem desde novinha, minha avó sempre foi muito grata e apegada à sua mãe, a minha bisa, e o amor das duas era incondicional. Minha bisa tinha um irmão que estava preso, na época, acusado de homicídio, na penitenciária de Caruaru. E de todos da família, ela era a única que sempre ia visitá-lo, levar mantimentos, roupas e calçados. Aconteceu dele progredir de regime para o regime aberto e foi liberado sem nenhum parente ser avisado. Na época, minha bisa já morava na cidade onde nossa família vive até hoje, no interior de Pernambuco, que fica a uns 50 minutos de carro da penitenciária. Ela, como voluntária da igreja, se mudou pra cá pra ficar mais perto pra fazer as visitas e ter oportunidade de trabalhar como professora também. Depois de solto, o irmão da minha bisa veio direto pra casa dela, chegou, sentou na mesa e pediu um café. Como foi uma visita surpresa e sabendo quem ele era, ela ficou muito tensa. A minha avó, junto com a minha irmã mais nova, perceberam. Elas se esconderam dentro de um forno a lenha desativado que tinha na casa e assim que a minha bisa virou as costas pra fazer o café, o irmão a atacou, matando-a com diversas facadas. Tô chocada. A crueldade foi tanta na época... Isso é um raio? Eu ouvi um trovão. É um trovão, caralho. A crueldade foi tanta que na época o médico que fez o laudo não soube precisar quantas facadas foram. A minha avó e a irmã... Acho que era a irmã da avó, né? Não era a irmã dela. É. Entendi. Tipo, as filhas da Carmelita. Da Carmelita. Né? Da bisa. Elas sofreram muito, tiveram que morar cada uma com um parente em cidades diferentes, pois o pai delas, meu bisavô, trabalhava viajando e sem o salário de professora da minha bisa não tinha condições de sustentar as duas sozinho. Hoje, a casa onde aconteceu o crime fica nos fundos de uma igreja da minha cidade e serve como uma espécie de salão de apoio para reuniões e aulas da escola. Eu fiz parte dessa escola, que é adventista, apesar de ser católica, porque meus pais sempre acharam importante conhecer diversas religiões para saber qual eu me identificaria. Existem relatos, principalmente dos vigias noturnos da praça, que uma mulher toda vestida de rosa, cheia de sangue, sai do salão da igreja e percorre as ruas próximas, sempre com gritos e gemidos de agonia. Oh, meu Deus. O fantasma não tem aparência etérea, não flutua ou lembra de fantasmas do Scooby-Doo. É como se fosse uma mulher normal que atravessa uma parede e passa a noite pedindo socorro nas ruas da cidade, sem que ninguém a possa ajudar. E aí surgiu um boato que poderia ser a minha bisa, e um senhor que, muito corajoso por sinal, um senhor que a conhecia, se ofereceu para ficar de tocaia e ver se ele poderia reconhecê-la de alguma forma. E aí chegou o dia que ele encontrou a aparição e realmente, pasmem, era a minha bisa. O espírito dela tinha ficado preso às coisas terrenas por anos pela forma abrupta de que ela morreu. Aquela velha história de deixar as coisas pendentes aqui e não conseguir fazer a passagem. O pastor da minha cidade na época pediu aos superiores por providências, e sei que foi feito algo, pois me recordo do rebuliço na cidade, não sabendo precisar o que foi feito, mas deu certo, pois o espírito da avó Carmelita finalmente descansou em paz e não existem mais relatos de aparições.
quanto à possível confirmação de teoria. É aquela de que o nosso espírito fica com a roupa que a gente estava na hora da morte. Pois minha avó lembra nitidamente de ver a mãe morrer através de uma fresta no forno. Não imagino quão horrível deve ter sido para ela ver tudo. E a minha bisa estava de vestido rosa. Hoje, a figura da minha bisa Carmelita virou folclore municipal e é popularmente conhecida como a Mulher de Rosa. Inclusive virou até troça carnavalesca. No sábado de carnaval, uma pessoa se fantasia de mulher de rosa e durante todo o bloco dança no meio do povo mascarada. No fim da troça, as pessoas fazem uma fila e dão seus palpites de quem está por trás da máscara, concorrendo a uma grade de cerveja. Meu Deus, essa história tem Muitas camadas. PS, levando em consideração que minha bisa era evangélica, acho meio bizarro o que rola no carnaval. E se fosse eu, voltaria pra puxar o pé da galera. E PS2, desculpa a história enorme, mas achei necessário. Amo demais o podcast, beijos. Gente, como que ela chama, moça? Heloísa, beijo, Heloísa. Obrigada pela sua história. Que história maravilhosa, né? Tipo... É horrível. Horrível, óbvio. Horrível o que aconteceu com a avó Carmelita. Muito pesado. Mas muitos plot twists. Mas muito... Essa que eu falei, que tipo... Tem crime, tem assombração, tem tudo... E cara, ainda virou um negócio do carnaval, do folclore. Porque é muito comum, né? Coisa do folclore vir de histórias... De lendas. Lenda urbana. Né? Que às vezes vem de um crime, como a gente sabe... Só que aí depois, muito provavelmente, as pessoas nem devem conhecer a história assim. Nem sabem, né? Deve só pensar, tinha um espírito de uma... Mas sabe que eu tô mais chocada? Por que o cara matou a irmã dele, sendo que ela ia visitá-lo, que ela cuidava dele? Pois é, né? Era a única pessoa que cuidava dele. Bem ele devia ter algum transtorno mental, né? Não sei. Pra poder ser contra ela, né? Tipo, ele foi até a casa dela pra matá-la. O que mais me chocou é as duas que ficaram vendo Se esconderam. Forno, Ainda bem que elas se esconderam. Tipo assim, talvez elas pudessem até ter sido vítima também, né, dele. Provavelmente, né, pra não poder contar, sei lá. E eu não entendi depois se ele foi preso, né, ela não falou. Se ele foi preso depois por esse crime. Ficou meio no ar, né, não dá muito pra saber. Heloísa, manda aí depois pra Mabê, que eu quero que ela me fofoca quando a gente for gravar o Modus. E bom, o título dessa história, honestamente, é difícil criar um título pra esse caso. Você que deu ou a pessoa? Tá. Olá, me chamo Cássia, eu vou contar a história mais traumatizante e assustadora da minha vida. No ano de 2012, viajei pro interior, onde o meu avô mora. Uma ilha no meio do nada, um dos lugares mais esquecidos do Marajó. Sem água encanada, sem sinal de celular ou internet, TV, sem energia elétrica. Hoje em dia o celular já funciona, mas ainda não tem energia elétrica. Não tem nenhuma casa nas proximidades, na parte da frente tem um rio e nos fundos apenas uma floresta densa e intocada. Fomos para o aniversário de 15 anos de uma prima e apesar de ser um lugar monótono, era o meu lugar favorito no mundo. O meu sonho era morar lá. Bom, até julho daquele ano. Era uma sexta-feira e queríamos comer algo diferente. Para comprar, a gente tinha que atravessar o rio num barquinho para chegar numa vila que tinha várias casas, mercado, etc. Quando nos aproximamos do trapiche da vila, gente, eu fui pesquisar o que era um trapiche. E aí eu fiquei na dúvida, porque aparece que é um armazém, né? Um armazém normal, assim, onde você tem alguns produtos estocados e tal. Ou se for na região nordeste, pode ser um pequeno engenho de açúcar movido por bois. Porém, é a região norte que a gente tá falando aqui. Então eu acho que não é. Deve ser tipo um mercadinho. Eu acho que é só um mercadinho, né? Porque ela até comenta que era na vila, que tem o mercado e tal. Então, eu vou entender aqui que é um mercadinho, mas fica também uma questão. Mas aí, quando chegou no trapiche da vila, vimos que a região estava lotada de pessoas. Achamos que tinham pegado uma cobra ou algo do tipo, eram pessoas curiosas. Mas logo que eu pisei na ponte, ouvi o grito que nunca mais saiu da minha cabeça. Olhei para o lado e vi um barco meio quebrado na ponta. Me embrenhei na multidão de curiosos e vi uma adolescente morta e uma mulher jogada no chão, segurando os cabelos do adolescente e gritando. Foi o meu irmão. Ele ficou em pé na ponta do barco e disse que todos íamos morrer. Ele agarrou as minhas filhas e afundou com elas. E ela também gritava. Ele se transformou em monstro e quebrou o barco.
Fiquei muito chocada com o que eu ouvi, mas logo levaram a mulher para o hospital e disseram que ela estava em estado de choque. O homem que a resgatou disse que ele estava num barco tão pequeno que cabia só 2 pessoas. Então ele viu ela no meio do rio, botou no barco e levou para a vila. E ela foi arrastando uma das filhas já mortas pelo cabelo durante todo o caminho. Voltamos para casa do meu avô e todos nós estávamos com muito medo, porque ainda tinha outras pessoas desaparecidas, as outras 2 irmãs e o tio. E os corpos poderiam aparecer em qualquer lugar do rio. Nesse dia, ninguém tomou banho, porque o rio era o nosso banheiro, no sentido de chuveiro, não de privada. Quando chegou a noite, todos estavam com medo, imagina isso, sem energia elétrica, apenas o som dos animais na floresta, uma escuridão absoluta, né? Onde a luz das lamparinas não alcançavam. Meu pai decidiu dormir no pátio, que dá acesso à ponte, né, em uma rede, e o meu avô também. Minha mãe e eu dormimos na sala juntas, pois estávamos com muito medo. Quando eram umas 3 ou 4 da manhã, meu pai e meu avô acordaram juntos aos berros e nós corremos para ver o que estava acontecendo. Eles tiveram exatamente o mesmo sonho, uma criança subindo na escada da ponte, correndo em direção ao pátio onde eles dormiam e gritando pedindo ajuda. Dizia que não queria partir e chorava muito. Meu Deus. Eles acordaram gritando quando ela chegou na ponte e pulou na rede do meu pai. Não dormimos mais, ficamos sentados todos juntos na sala esperando amanhecer. Quando o dia clareou, meu avô andou até a ponte e, pasmem, o corpo da menina de 9 anos estava preso na escada, a mesma que a viram subindo no sonho. E apenas alguns metros da casa do meu avô estavam os corpos da outra criança e do seu tio. E, pasmem, o tio estava agarrado à menina exatamente como a mãe delas tinha relatado. Voltamos para Belém antes do planejado, pois foi impossível ficar lá após tudo isso. Obviamente que até o aniversário foi cancelado. Depois desse dia, eu voltei lá poucas vezes e sempre que olho para o rio, sinto um frio na espinha. E ela manda aqui um link da reportagem. Ela diz que tem algumas informações erradas. Saiu no G1, mas eu vou colocar também, pode ir lá no Instagram, caso_bizarro, que vai ter essa reportagem, que chama Encontrados Corpos Desaparecidos Durante Naufrágio na Baía do Marajó. Nossa, e aí conta o será caso. Que aconteceu, né? Meu Deus. Parece que aconteceu alguma coisa com o tio, né? Enquanto tava no barco e... Nossa, Mas, cara, bizarro. ele matou 4 pessoas. Tipo, morreram 4 pessoas. Sim, as só 3 sobreviveu meninas, o pai, o tio, né, na verdade, e só sobreviveu a mãe. Então, Nossa, muito triste. Coitada História dessa mulher. Muito pesada. Uhum. E a Cássia que mandou, né? Eu amo que eu que pedi pra contar os crimes, agora eu tô aqui, agora ó. Tá arrependido. Tô arrependida. Mas, Cássia, você tem razão. Uma história muito traumática, né? Acho que eu ficaria muito mexida com isso, assim. Ainda mais de ver os corpos, né? De ter o contato, saber que aquilo aconteceu perto de você. E ela até mandou uma fotinha de onde é o rio, onde é a casa do avô dela, e é realmente muito perto, né? É, muito pertinho. Eu não vou postar essas fotos no Instagram, gente, porque é a localização da casa do avô e tal, eu acho que não faz sentido. Mas assim, não tem também muito o que descrever, mas ela mostra numas bolinhas só pra dizer que tá perto, assim, sabe? Tipo, tanto... É na beira do rio a casa, né? E a casinha bem na beira do rio. Mas deve ser uma vista linda, né? Mas agora eu não quero ir. Bom, bora pro próximo. O serial killer do cassino. Eu odeio cassino. Oi, Mabê, convidados e convidada, sou eu. Espero que esteja tudo bem com você. Por que você odeia cassino? Porque eu acho uma vibe péssima, as pessoas ali apertando aquele botão, olhando pra uma tela e tipo, sabe? E é muita... eu acho uma vibe zoada também. E é muita gente velhinha, sabe? Principalmente homens mais velhos, sozinho, sabe? Assim, parece que meio que não tem pra onde ir, não tem o que fazer pra passar o tempo, sabe? Uma coisa muito... Mas, tipo assim, num sentido meio triste, sabe? Meio dramático, eu achei. Sim, mas eu achei dramático, eu achei triste. Eu achei, tipo, as pessoas meio solitárias e ficam lá, tipo, fumando, bebendo e apertando um botão. Olhando pra uma tela que fica batendo, sabe? Achei muito triste, achei triste. Não gostei da energia, sabe? Entendi. Bad vibes. Então mas pode ficar tranquila que não é um cassino de verdade, não. Você vai entender. Tá. Me chamo Laura, amo podcast e hoje vim contar a história de um serial killer que aconteceu no final dos anos 90 na cidade onde eu nasci. O caso aconteceu na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, conhecida pela Praia do Cassino. Entre dezembro de 98 a março de 99, Paulo Sérgio Guimarães da Silva, apelidado de Titica,
que ficou conhecido como maníaco da praia do cassino, cometeu uma série de homicídios com a intenção de imitar o maníaco do parque. Sim, ele mesmo disse isso. O Titica só atacava casais, sempre à beira-mar, próximo ao final de semana. Ele ia a pé até a estátua de Iemanjá, que fica ali na beira da praia, procurava por casais que estivessem perambulando pela praia. Geralmente ele atacava casais que ficavam namorando na praia dentro do carro. Para quem nunca foi ao cassino, é muito comum você entrar com o carro literalmente na beira do mar. Ao encontrar um casal, ele apontava a arma para o homem, geralmente motorista, e iniciava o sequestro. O homem dirigia com o Titica no carona e a mulher ficava no banco traseiro. Ele fazia a vítima andar pela cidade, às vezes pedia para sacar dinheiro do banco e depois voltava para a praia para assassinar as vítimas. Ele usava luvas para não deixar digitais e roubava o relógio das vítimas. Sempre usava a mesma arma e atirava na nuca das pessoas. Antes de executar o casal, ele amarrava as mãos e pés com os cadarços das vítimas. Durante esse período, o Titica realizou 7 homicídios e uma tentativa de assassinato, pois uma das garotas que foi atacada junto com o namorado sobreviveu, mas ficou muito ferida e acabou ficando tetraplégica. Ela tinha só 14 anos. Ela foi essencial para ajudar na busca pelo criminoso, já que era a única testemunha dos ataques. Foram 50 dias de investigação e só foi possível porque uma senhorinha acabou pegando um ônibus com ele no dia de um dos assassinatos e achou que a conversa que ele teve com o cobrador era muito estranha. Ele foi considerado culpado por 1 estupro, 7 homicídios, 3 roubos e uma tentativa de assassinato. Ele foi considerado semi-imputável e foi condenado a 171 anos de prisão, mas ele pode ser solto em 2032. Na época, a cidade ficou em completo pânico. A rotina das pessoas virou ir para o trabalho, para a escola e voltar direto para casa, ficando trancados a noite toda. Até a Festa do Mar, um evento famoso da cidade, ficou vazia e várias excursões que rolavam foram canceladas. Claro que algumas pessoas não davam muita bola e seguiam saindo para a rua. Entre elas estava o meu tio. Minha família morava e ainda mora a 2 quadras da praia. E quando os assassinatos aconteceram, minha mãe estava grávida de mim. E sempre fico pensando o que poderia ter acontecido, pois meus pais eram jovens de 20 anos e poderiam ter sido facilmente vítimas dele. Mas enfim, voltando ao meu tio. Na época ele era adolescente e até hoje ele conta que junto com um grupo de 20 amigos saía de noite na praia para caçar o Titica, mas nunca deu de cara com ele. Por mais que o caso tenha acontecido há uns 23 anos atrás, por conta do pânico que se espalhou pela praia do cassino de tempos em tempos, boatos surgem nas redes sociais sobre uma possível soltura ou fuga do Titica. O boato mais recente foi em fevereiro de 2020. O povo da cidade tem muito esse medo, porque antes de ser preso, o Titica disse que, se caso fosse solto, voltaria a matar. Desde novinha eu escuto a história do Titica, acho que foi aí minha obsessão por true crime, e por isso em 2020 ela se tornou o tema do meu TCC na graduação em jornalismo, onde eu contei a história do caso em um perfil do Instagram. Se quiserem saber um pouco mais sobre o caso, o @ é verão99. Enfim, esse não foi um caso bizarro, só uma história triste de jovens que perderam a vida para um homem que só queria atenção. Só queria atenção? Quero saber, quero ler esse Instagram dela para entender os motivos dele, né? Se é que era isso, se é que havia algum. É. E interessante, né? Porque, tipo, é uma coisa meio... Que ela fala... Depois eu fui atrás, eu vi que realmente... Né? Fui atrás pra ter certeza que é verdade. Que era verdade, que existia esse cara. Porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E muito triste, né? Essa coisa de querer imitar o maníaco... do parque e tal. Enfim. E o crime dele não tem nada a ver com o maníaco do parque, né? Também. Então ele quis imitar só, tipo, matando. Porque o resto não tem nada a ver. Não né? tem nada a ver. Até a forma que abordava e tal, né? Pelo visto. Não dá pra saber, né? O que ele queria ser conhecido, mas... Quer dizer, até dá se pesquisar a história. Mas eu digo assim que eu fiquei bem impressionada, porque eu não conhecia essa história nem nada. E, gente, o tio dela querendo caçar o homem, pelo amor de Deus. Nossa, adolescente, né? 20 anos, jovens. O povo morre. Bom, a próxima história se chama 2 Irmãos. Oi, Mabê e Carol. Me mudei para os Estados Unidos tem 1 ano para fazer o MBA, mas minha família, mãe, padrasto e irmão já moram aqui faz 6. Sou muito fã do Mods, porém tive problemas de adaptação por conta do medo que desenvolvi dos doidos que vivem aqui, serial killers e afins, mas a terapia ajuda
e ouço conforme a minha mente vai permitindo para evitar danos. Eita, vai com calma aí, mulher. Mas me chega uma fofoca daquelas. Há 2 anos, no meu condomínio de casas, haviam 2 famílias vizinhas de quintal, onde uma conseguia visualizar bem a casa da outra e vice-versa. Uma formada por um casal apenas e a outra por um casal e 2 filhos adultos que davam bastante problema para a família, segundo o que ela tá dizendo. O filho mais velho ficou obcecado pelo casal vizinho, isso mesmo, obcecado, e stalkeava toda hora. Fazia ligação, vigiava, roubava roupa íntima, era bem estranho. O casal reportava a polícia e aparentemente algumas pessoas sabiam do comportamento do garoto. Então o pai resolveu se mudar com ele para Washington para arrumar um trabalho ou conseguir interná-lo numa clínica. Assim que teve a mudança, o garoto vai até o Pentágono armado com uma faca, esfaqueia e mata um segurança e depois se mata. Ela colocou aqui, até aí tudo bem, eu sonho em dizer isso, gente. Até aqui já não tá nada bem. Não tá nada bem, não. Aí ela conta que o resto da família, né, que o pai mudou com o filho, mas continuou o resto da família morando lá no condomínio dela. E que o irmão mais novo, que tinha já um histórico de furtos e tal, quis se vingar do casal. Porque o irmão, né, sei lá, teve que se mudar por causa dele, entre muitas aspas. Era a forma que ele via e tal. E aí ele queria se vingar do casal, entrou na casa deles à noite e matou toda a família. Só que, vocês estão sentados? O casal já tinha se mudado e o cara matou uma outra família que não tinha nada a ver. Não sei nem por que eu falei porque tudo é horrível. Tudo é horrível. Qualquer família que estivesse ali seria horrível. Exato. Meu Deus. Ela finaliza. Certamente irei levar o caso também pra terapia e comprar um spray de pimenta. Beijos, amo vocês. Cara, dá muito medo, assim, esses casos de... Porque, não sei, parece que os Estados Unidos tudo é muito pior, né? Não sei, mas aqui deve ter esses casos também, que a gente não sei se a gente fica sabendo de tudo. Mas tipo nossa, assim, horrível, caso horrível, desesperador. E é isso, né? Imagina, tipo, é o que você falou, por mais que não, ninguém merece morrer, óbvio, mas tipo, você ainda morrer porque acharam que você era outra pessoa. Que você era outra pessoa, que você é de outra família. Nossa, pelo amor de Deus. Errado. Tipo, uns bizarro, assim, você perder a vida de uma forma tão esdrúxula desse jeito. Mas enfim. Um barulho estranho. Olá, Mabê, olá, Carol. Primeiramente, que orgulho desse podcast. Peguei o Modus no colo, acompanhei desde a estreia. E agora o nosso menino KB, que nem você, já é independente. KB, o caso bizarro. KB. Ah, que fofo. Resolvi mandar esse caso não sobrenatural que rolou comigo em homenagem à patroa Carol Moreira. Imagina que tudo ela sendo a convidada. Imagina o que eu fiz aqui. Em outubro de 2017, com 23 anos, resolvi fazer o intercâmbio mais famoso do Brasil, para Dublin, na Irlanda. Se você nunca foi, com certeza conhece alguém que já foi ou está lá. Olha, sim, eu não sabia que isso era muito famoso. Amiga, a população de Dublin é só brasileira, nem tem mais irlandês lá. É que meus amigos de Cuiabá não foram para Dublin. Atualmente, a segunda maior população da cidade, depois dos irlandeses, é de brasileiro. A fonte dessa informação é alguém me contou lá. No início de 2018, uma nevasca, que recebeu o nome de Storm Emma, atingiu o país. Foi a primeira vez que vivi uma situação de caos como essa. Eu dividia um flat com outras 3 meninas, 2 brasileiras e uma mexicana. O prédio ficava numa rua bem movimentada no centro da cidade, e o nosso apartamento era no porão. A entrada principal do prédio era uma porta bem grande que abria com uma chave que os moradores tinham. Mas os 2 apartamentos da parte de baixo eram acessados por um portãozinho que ficava na calçada e dava acesso a uma escada de ferro. Lá embaixo tinha um pequeno corredor com 2 portas dos flats, uma em cada ponta. Sendo assim, qualquer um podia descer as escadas e chegar direto na nossa porta. Nossa única segurança é que as portas eram grandes e pesadas e também tinha uma segunda porta na parte de dentro, depois de um mini hall. Sempre trancamos tudo. A única Ou seja, segurança nenhuma. Nenhuma. Sempre trancamos tudo. A única falha nisso tudo eram as janelas. O nosso quarto/sala tinha 2 janelas de vidro e madeira, daquelas que você empurra pra cima pra abrir. Elas estavam sempre fechadas por causa do frio e com as persianas abaixadas, mas elas ficavam exatamente naquele corredor que podia ser acessado pela rua. Em fevereiro de 2018, então, a tempestade Emma chegou e causou.
Foram 30 centímetros de neve na cidade, chegando a 60 centímetros em outros locais do país. O problema é que não costuma nevar assim na Irlanda, então a cidade não estava preparada para lidar. Foi dado um alerta vermelho para que ninguém saísse de casa por alguns dias e se instaurou o caos. Rolou inclusive um Bradgate, porque as pessoas acabaram com os pães dos mercados. Prioridades. Que nem o papel higiênico aqui na pandemia. Trancadas em casa, na primeira dessas noites de neve, deitamos nas nossas beliches e apagamos tudo para dormir. Um tempo depois, eu ainda acordada, pois sou do time dos noturnos, ouvimos batidas na porta da frente. Continuamos em silêncio, não éramos doidas de lá ver. E as batidas continuaram, e foram ficando mais fortes, estavam esmurrando a nossa porta. Junto, um homem começou a gritar coisas incompreensíveis. Todas despertamos e começamos a conversar desesperadas. Nunca senti meu coração bater tão forte. E piorou, pois ele começou a bater na janela. Consegui imaginar a cena nitidamente na minha cabeça, um maluco quebrando o vidro, abrindo a janela e entrando no nosso quarto. Não sei de onde tirei lucidez para pegar meu celular e ligar para emergência. Também não sei de onde tirei o número, porque era 999, mas simplesmente disquei e liguei. Enquanto me atendiam, um homem parou de bater e fugiu. Expliquei que estavam tentando entrar no nosso flat, dei o endereço, e pouco tempo depois 2 policiais bateram a porta. Eles entraram, pediram para ver meu documento, registraram a ocorrência. Do lado de fora, embaixo da janela, tinha uma garrafa de vinho vazia. Um dos vidros estava rachado. Tentaram nos acalmar, dizendo que se o cara quisesse mesmo entrar, teria tentado pela porta, mas é óbvio que era muito mais fácil pela janela. A teoria era de que provavelmente era um homem embriagado procurando um lugar para se abrigar da tempestade. Fiquei sabendo depois que pegaram o cara no hall de um dos prédios da rua. Acho que esse foi um dos momentos de maior adrenalina que já senti. É muito doido ver o que pode acontecer num momento desse. 4 meninas desesperadas chorando numa situação que já era vulnerável, né, sozinhas em outro país. Mas algum mecanismo de defesa incrível acessou uma informação que eu nem sabia que eu tinha para pedir ajuda. Voltei em Brasil em 2018 por outros motivos, mas apesar de tudo continuo amando Dublin e morro de saudade. Estou enviando um print do Google Maps e umas fotos da época. Tem uma foto dela assim com a escada, com a porta. Tem a neve bizarra. A neve, realmente. São aqueles lugares comuns, principalmente. Nos Estados Unidos também tem. Sabe o que Mas é? Que, É tipo... é na rua e é embaixo. Sabe assim, How I Met Your Mother? Que tem o bar embaixo ali assim? É isso. Aí você vai entrando na portinha e você vai descendo na rua e ele tá ali na frente. Mas assim, no caso dela, parece muito mais um cara que devia ser uma vítima da tempestade, Sim. né? Que devia ser, talvez ele estivesse gritando desesperado, porque podia ser uma pessoa morador de rua, do que de fato um criminoso, né? Se ele tava querendo ajuda, foi encontrado no hall de outro prédio, foi uma situação, claro, Só quando que você não sabe o que tá assusta, né? acontecendo, tem alguém gritando, batendo na porta, é óbvio que dá medo, mas pareceu ser mais tranquilo, assim. Sim. Isso me lembrou o meu caso bizarro. Olha, esse... Vem aí, hein, Você galera? está pronta? Vem aí, bora. É o final agora? É o final. Então eu vou contar meu caso bizarro. Conta. Então vamos lá. A família do meu noivo... Noivo. Eu ia falar namorado, mas ele é meu noivo Você agora. sabia que a Carol é noiva, gente? Gente, eu tô noiva. Quem escuta o Modus, talvez, que não me segue nas redes sociais, não ficou sabendo. Mas eu estou noiva, gente. Vou casar. Aliás, é uma questão. Eles têm que começar a organizar. É tudo muito caro. Mas enfim. É difícil. Esse vai ser um caso do Bradzilla, em breve. Enfim, o meu noivo, a família dele tem um rancho numa cidade aí do interior. E ele sempre ficava, vamos pro rancho, levar os bichos pra lá e tal. Na época ainda não tinha o Damon, né? Então não tinha o gatinho, então a gente foi com os cachorros e tal. E a gente chegou à noite no rancho. A gente saiu tipo sexta tarde daqui de São Paulo. E chegamos lá, já era, sei lá, umas 8 da noite, assim, tudo escuro. Que é numa... Rancho é porque fica na beira do rio, né? Então, é como se fosse uma fazenda, um sítio, mas tinha outras casas ao redor. Tipo, tem casas de vizinhos lá perto, assim. E aí a gente chegou, a gente tirou as malas, fez uma jantinha, viu alguma série. Só vocês dois? Só nós dois e os cachorros e o Batatinho, o gatinho. Que esse gatinho, ele era velhinho, então ele não pulava e tal, ele era de boa de levar ele. E aí a gente foi dormir, tipo, cedo, a gente tava cansado, jantamos, vimos uma série, sei lá, fomos dormir. E aí, no meio da noite, às 5 da manhã... Meio da noite não, né? Na madrugada, 5 da manhã, eu escuto umas palmas lá fora.
E aí o Jonas, ou o Mikkel, né, um dos cachorros ficou fazendo, sabe quando o cachorro dá, tipo, tá meio assustado, assim, meio, o que tá acontecendo? E as palmas rolando. E o Beto, meu noivo, dormindo, calmamente, na mó paz. Aí eu, Beto, tem alguém batendo na porta, tem alguém batendo palma. Aí o Beto, muito esperto, porque eu já ia acender a luz, né? O Beto não acendeu a luz. E ele foi correndo pra janela espiar, tipo, pelo cantinho da cortina. Só que assim, nisso, a menina falou, meu coração... Eu tava no meio de um rancho, no meio do nada. Falei, se alguém entrar aqui, acabou, não sei. morrer. Assim, tem os cachorros, né, que podem nos ajudar, tipo, porque vai latir, né, assusta e tal. Mas eu fiquei apavorada. E os cachorros ouviram. E o Beto não ouviu nada. Aí bateu, e aí as palmas continuaram. E o Beto olhou, não tinha ninguém. Aí as palmas pararam. E aí, pra dormir depois, não consegui dormir. E o Beto, mas o que você ouviu? Eu falei, palma, tava ouvindo palmas, assim, como se tivesse alguém no portão, sabe? Quando não tem campainha, a pessoa no interior bate palma, né? Só que era tipo assim, muitas. Aí parava, aí continuava, sabe? E aí ele não ouviu nada. Aí eu, bom, você tava dormindo, né? Tipo, sei lá. Aí o que eu achei? Que era, sei lá, algum jardineiro, algum caseiro, alguém que trabalhava nas casas ali do lado, que chegava cedo, porque é 5 da manhã, né? Muita gente trabalha cedo, acorda cedo. Eu falei, foi isso. Ok. Aí no dia seguinte, a gente foi na casa de uma tia do Beto, que é ali perto. E a gente foi na casa da tia e tal. E aí, do nada, eu lembrei disso. Eu falei assim, tem alguém que trabalha aqui, que chega cedo, né? Aí ela começou a rir. Ai, meu Deus. Aí ela começou a rir e falou assim, por quê? Aí eu contei a história. Aí ela falou, não, esse é o seu... Vou inventar um nome que eu não lembro. Esse é o seu Zé. Aí eu, quem é o seu... Tipo, né? Eu assim... Claro, o seu Zé. Ela, não, é só o seu Zé. Ele era o dono da casa que vocês estão, né? Que é da família do Beto. E ele vendeu... tipo assim, o seu Zé vendeu a casa pra família do Beto, pro pai do Beto. Não sei pra quem. E esse seu Zé era muito apegado com o rancho. Ele gostava de pescar lá no rio. Ele amava aquele lugar. Ele cuidava muito da casinha, sabe? Ele era muito apegado com tudo aquilo, nananã. E ele morreu. Ele tinha morrido, o velho. E a família dele, tipo, os filhos... Eu achei que ele ia, tipo... de vez em quando ele pede pra ir lá, pra poder pescar. Não. Ele vem, tipo assim, quem vendeu a casa pra família do Beto foram os filhos dele, a esposa dele, porque ele já tinha morrido, não tava mais ninguém usando, precisaram do dinheiro, venderam. E aí, gente, o arrepio que deu no meu cu quando essa tia do Beto falou isso. Tranquilo que ele morreu, e ela bem mais de boa agora. Mas ela tava tranquila porque aí ela me explicou, aí eu assim, tipo, mas e aí, né? Aí ela, não, é porque ele amava muito o sítio aqui, o rancho, não sei o quê, mas ele era muito querido, muito, sabe, gente boa, tipo, com certeza ele não quer o mal de vocês, sabe? Nada. Sim. Aí eu, mas que ele tá batendo na porta, sabe? 5 da manhã, moço. Meu senhor. E aí, beleza. Aí, como que eu durmo no dia seguinte? Nossa, aí, a gente passou o dia normal, esqueci dessa história, passou o dia. Aí, na hora de dormir, aquele medo, tal, botei uma meditação lá pra gente. Dormi. 2 da manhã. Amiga. Não tô brincando. E aí as palmas iam ficando, tipo, muito forte, sabe? Ia ficando muito assim, ó. Muito, pelo amor muito de Deus. sério. E o Beto roncando. Nada. E eu ouvindo as palmas ficando mais fortes. E algum dos cachorros, de novo, deu uma rosnada. Então eu acho que os cachorros, ou eles sentiram que eu tava assustada, ou eles ouviram alguma coisa. E aí eu comecei a rezar. Eu não acordei o Beto, porque eu fiquei tipo, não vou assustar ele à toa, vou tentar rezar. Se der ruim, eu chamo o Beto. Amiga, é nesse momento que a pessoa morre. Então, o Beto falou que eu devia ter chamado ele. Lógico. Mas como era o espírito, eu comecei a rezar. E aí eu comecei a rezar pro seu Zé. Eu falei, seu Zé, a gente tá cuidando da casinha, tá tudo bem. E eu tentei falar numa vibe assim, que a casa... Tá tudo... Que a gente tá cuidando, que a casa tá viva, sabe? Que a gente tá trazendo os animais pra casa. Sim. Então a casa tá cheia de vida, a gente tá limpando, a gente tá cuidando das árvores que são frutíferas. E, gente, eu falo um textão pro seu Zé. Papo no seu Zé. Falei, obrigada, né, por ter cuidado da casinha. E agora a gente tá cuidando pelo senhor, pipipi. E as palmas pararam. Nossa, eu ia ficar apavorada. E aí depois eu não conseguia dormir. Lógico.
Não, e 2 da manhã, ele foi mais mal educado aí nas 2 da Pois manhã. Pois é, e eu durmo de relógio às vezes, né? E lá eu tava dormindo de relógio na época, sei lá. E dava pra ver a hora exata. Era 2 da manhã. Nossa, Exato, não dá. redondo. E aí Gente, essa foi a pelo amor de história. E Deus. depois, aí no outro dia eu conversei com umas amigas minhas macumbeira, tudo. E aí elas falaram pra pôr sal grosso. Na porta, num copinho assim, na porta de todas as entradas e tal. E aí a gente fez o sal grosso e, tipo, pediu pra ele de novo. Aí o Beto rezou comigo depois, a gente rezou junto pra ele deixar a casinha que a gente tava cuidando. E aí ele parou de aparecer. Mas tem outra história, porque aí quando eu contei essa história pros pais do Beto... Isso que eu ia falar. Será que, tipo, é a primeira vez que ele apareceu lá? Não era. Primeiro, assim, que no primeiro dia que a gente chegou lá, eu achei que eu vi um vulto dentro da casa. Mas eu não tenho relato de ver espírito, eu nunca vi nada. Então eu achei que eu viajei. Sabe quando você fica, tipo, eu vi só um negócio que não era nada. E daí depois eu achei que podia ser ele. Podia ser o seu Zé. Mas... o pai do Beto me contou que uma vez eles estavam chegando lá e a casa deles, como tem a tia, outros parentes que moram por ali, né, que também tem casa lá, na mesma região, eles têm a chave da casinha dos pais do Beto. Então teve um dia que eles chegaram, tava ele e a esposa, né, os pais do Beto, meus sogros. Estavam chegando de carro. E tem, tipo, um campo na frente, assim. Então, de longe do carro, dá pra você ver a casa já, chegando. E eles viram que tinha um cara tocando sanfona e uma festa na porta da casa deles. E eles olharam e falaram, a galera tá esperando a gente, né? Já estão fazendo um churrasco. Tipo assim, o pessoal abriu com a nossa chave e estão fazendo uma festa pra esperar a gente. Aí eles já ficaram tudo animados, né? Tipo, eles estavam chegando de noite. Tipo, a gente, que nem eu e o Beto, né? Aí eles, eba! E começaram a buzinar. Começaram a buzinar. Tal. Na hora que eles chegaram na casa, não tinha ninguém. Nossa. E aí eles descobriram que, adivinha quem era sanfoneiro? O seu Zé. O seu Zé era sanfoneiro e ele tava na porta lá tocando a sanfona. Eles viram, e os dois viram. Nossa, mano. Bizarro, né? E agora o Beto quer ir pro rancho, eu falo o quê? Não, desculpa, Beto. Eu acho que ele ainda tá lá, né? Tá, o cara não vai sossegar, não. Ele quer o rancho dele, ué. Mas os pais dele já foram lá depois, vivem indo normal, assim, né? Mas nossa, tem eu aí. fico apavorada. Pois é. Aí eu contando a minha história, achando que eu tava arrasando, né? Aí eles vêm e contam a história do sanfoneiro. Aí eu, meu Deus. Gente, eu acho que talvez a Carol vai ter que voltar aqui no Caso Bizarro pra contar quando a gente voltar lá. Do seu Zé. O que o seu Zé acha do noivado? Eu já vou levar sal grosso na próxima. O que vai acontecer? Era pra gente ter ido em janeiro até, mas eu não fui. Enfim, aconteceram umas coisas, a gente não foi. Mas o Beto tá doido pra ir lá. E eu tô doido pra ir porque é muito gostoso, é mato e tal. Então, fora isso, a gente ficou lá depois uns 10 dias. Aí nunca mais aconteceu nada. Foi ótimo, é super gostoso. Mas tem isso lá. Tem isso. De vez em quando vai ser umas palminhas aí. Mas eu fiquei apavorada no meio da noite. Amiga, eu imagino. E o Beto não escutava nada, que ódio. Vai ter que acordar o Beto. Na próxima ele falou, me acorda. Vai que o seu Zé abre a porta. Vai fazer o quê, mano? Não dá tempo de acordar o Beto. Mas é que falaram tanto que ele era bonzinho que eu meio que achei que ele tava só perdido, sabe assim? Mas sei lá, né? Nunca se sabe. Ele é bonzinho, mas se tiver alguém com ele... Ele não tava lá com a sanfona. Mami, agora eu estou tranquila. Ele tá lá com a sanfona. Ele no dia da sanfona tinha uma galera. Melhor não mexer com seus... Não, tô brincando, mas... Você falou que você rezou, né? Que você conversou, que ele foi entendendo. Eu não sei se ele entendeu, mas ele vazou. Entendeu? Aí se ele vazou, porque ele... Porque você falou que vocês ficaram mais 10 dias lá, ele não apareceu mais nenhum dia. Não apareceu. Então, ele entendeu. Espero que sim. Acho que o negócio é ficar conversando. Falou, seu Zé, tudo bem? Ó, tamo aqui, deixa tamo pra cuidando. nós. Deixa só 10 dias aqui, depois você volta a cuidar. Ele deve cuidar na ausência de vocês. Espero, sei lá. Não sei o que eu espero. Então é isso, obrigada pelo episódio, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse caso bizarro. Foi que muito eu não bom. gostei, mas... Muito bom. Gente, Carol voltou com um caso bizarro que não tem nem crime. É tipo sobrenatural. Olha como... Plot twist no final do episódio. Plot twist da história. A noiva mal assombrada. Esse é o título, mas eu não era noiva ainda. Mas a noiva sempre é noiva. Então é isso. Obrigada, amiga. Obrigada, eu amei beijo, gravar gente. com você. E Tchau. até a próxima. Tchau.